Eu sou a Lucinéia e eu fui casada por 17 anos. Porém, em 2021, dia 3 de agosto, ele veio a falecer em um acidente de carro. E de lá pra cá, naquela mesma noite, Deus, ele falou comigo que ele queria me usar de alguma forma para levar a mensagem dele para as pessoas. E principalmente para as pessoas que passam pelo luto. Então hoje eu vou compartilhar um pouquinho da vida espiritual dele, como começou. Meu marido, ele foi catequista por muitos anos na Igreja Católica. Eu lembro que a gente se conhecia há muito tempo, mas a gente não tinha uma proximidade. Então, quando a gente começou a namorar, no início, ele foi muito rápido, marcou pra ir na minha casa e depois já me pediu em namoro e a gente começou a namorar. E aí, eu lembro que todos os sábados eu ia na igreja e ele estava passando aos redores ali da minha igreja, mas não sabia que era a minha igreja. E eu lembro que eu estava de bicicleta e na minha bicicleta tinha uma cestinha e na cestinha tinha uma Bíblia. E aí, ele perguntou pra mim, parou o carro e falou assim: ah, você tá passeando por aqui, não sei o quê? Eu falei: ah, sim, tô vindo da igreja. Aí ele olhou assim: você tá vindo da igreja? Eu falei: sim. Aí ele disse pra mim que ele olhou para aquela cestinha e viu a Bíblia. Ele dizia que ele não gostava de crente. Então, não gostava de crente mesmo, ele não gostava. E aí ele pensou, cogitou em terminar o namoro comigo. Aí ele pensou nisso, refletiu, só que aí ele falou assim: mas eu já estava apaixonado, não tinha como voltar atrás. Eu achei tão lindo que ele me falou isso pouco tempo antes dele falecer. Então, eu sempre frequentei a igreja, sempre participei de projetos dentro da igreja. Então, trabalhei com as crianças da igreja, sempre tive projeto lá dentro da igreja, sempre atuando, né? Um cristão atuante, eu, né? E ele também na igreja dele. Então, a gente não tinha problema nenhum de religião, de ficar discutindo por causa disso dentro da igreja, dentro da nossa casa, graças a Deus. Então, foi super tranquilo até aí. Só que eu ia nos cultos e eu não tinha meu marido do meu lado. Ele ia na igreja, não tinha a esposa dele do lado dele. Não era legal essa parte, tanto ele quanto eu. E nenhum, como eu conheço a verdade e eu vejo da forma que o Senhor me chamou, então não tem cogitação, não tem alguma forma de eu sair da onde eu estou, daquilo que eu acredito, daquilo que Deus me chamou, da onde eu estava. Não tem como eu voltar de um lugar que eu já saí. O Senhor, ele nos chama cada um de nós de uma forma diferente. E o Senhor me chamou para servir, o Senhor me chamou de forma clara e transparente, através da palavra dele, para que eu pudesse ir para servir ele nesse chamado que ele tem para mim. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo, né? Então, somos salvos pela graça. Então foi assim, a gente nunca teve problema com relação à religião dentro da nossa casa. Só que aos poucos, eu fui colocando isso dentro da minha casa. Eu fui chamando meu marido para orar e ele não sabia orar. Então a gente orava para comer. Antes de comer a gente fazia uma oração, todas as vezes que a gente estava junto. Quando a gente tinha todos os almoços de família, de amigos, a gente orava antes. Então eu fui colocando aos pouquinhos, chamando ele para orar comigo, e até então ele só me ouvia orar. Eu ensinei ele a ler a Bíblia. Então, um dia eu comprei uma Bíblia para mim, dos meus sonhos. Era uma Bíblia da linguagem dos dias de hoje. E aí eu cheguei com aquela Bíblia, ela brilhava assim, na dela externa assim. Brilhava aquela capa marrom, mas linda, linda aquela Bíblia, perfeita. E eu cheguei toda radiante em casa com a minha Bíblia nova. E quando eu cheguei, ele falou assim: você comprou a Bíblia para mim? Você comprou de presente uma Bíblia para mim? Comprei, mas eu não tinha comprado, eu comprei, mas eu não ia falar não. Aí ele pegou aquela Bíblia e ele abraçou aquela Bíblia. Ele não saía de casa sem aquela Bíblia. Toda vez que ele ia viajar, carregava aquela Bíblia. E eu falava pra ele assim: amor, quando você trabalhava viajando, né? Amor, quando você for viajar, pede pro Senhor estar presente com você na direção desse veículo e pede para que os anjos do Senhor estejam dentro e fora desse veículo com você. E lê a Bíblia, leia o Salmo 121, ela fala que o Senhor nos protege, nossa saída e a nossa entrada desde agora para sempre. E aí ele fazia isso, ele orava. Então, aí ele começou aos poucos a ir na igreja comigo. Sempre ia, né? E ele mesmo se oferecia: ah, e se você me chamasse para ir na igreja hoje, eu ia com você. Eu falei: vamos então. E aí ele sempre ia. E aí, pouco antes dele, no último ano, um ano antes dele falecer, mais de um ano e pouco, ele resolveu fechar a empresa, gente, para não trabalhar nos sábados.
Então, isso para mim foi uma resposta da minha oração. Eu orei por muitos anos e o Senhor ouviu. E também ele começou a se doar mais. Então, quando ele não ia para a empresa trabalhar no sábado, ele falava: amor, você se arruma e me espera que eu venho te buscar para te levar na igreja. E aí ele ia, me buscava todos os sábados que ele estava aqui, me levava para a igreja. E ele falava, aí se ele pudesse ficar lá, ele ficava, senão ele falava: amor, mais tarde eu venho no culto. E ele ia todos os cultos. E nos últimos meses ele estava todos os sábados na igreja. Aí eu lembro que um dia eu faltei, daí ele falou assim: ah, você não vai? Eu não vou não. Eu falei: não, amor, mas você pode ir, eu não vou, mas você vai. E aí eu lembro que ele foi. Então ele sentia sede e ele lia a Bíblia, ele já orava. Então a vida dele espiritual estava muito, muito forte. E naquela última semana da vida dele, ele teve experiências, muitas experiências com Deus. Nós tivemos uma semana de oração na igreja e nos 3 dias que ele foi comigo, cada dia nós tivemos uma experiência diferente, onde pessoas falaram com ele. Eu lembro que uma irmã falou assim: meu irmão Hamilton, seja bem-vindo à casa de Deus, você já é daqui de casa. Os 3 dias depois teve um outro momento que meu pastor, meu amigo Rafael, falou para ele: Hamilton, vamos te batizar em setembro. Aí ele: setembro é o aniversário da Neia. E aí foi muito engraçado, que daí no terceiro dia a gente saiu com os amigos para jantar depois do culto. E nesse último dia teve um apelo para alguém que não tinha entregado a vida a Cristo fosse lá na frente. E ele se contorcia no banco com vontade de ir lá na frente, só que eu não tinha coragem. Coragem não, eu não ia pegar ele e falar: ah, vamos lá na frente. Não, a decisão é dele, não posso tomar decisão por ninguém. E eu lembro que ele ficava olhando para lá, olhando para cá, e tinha uma amiga do meu lado. E eu fiquei querendo levar minha amiga lá na frente, ele querendo ir também. E aí chegou uma amiga em comum dessa minha amiga e levou ela lá na frente. E aí eu fiquei orando, falei: Deus, eu tô vendo que ele está incomodado, que o Espírito Santo possa tocar no coração dele. Só que ele não levantou, só que eu senti que ele tomou uma decisão naquela noite. E logo mais tarde, quando a gente foi jantar com um casal de amigos, ele falou bem assim: então, falou pro amigo nosso: o pastor tá querendo me batizar em setembro. E em setembro é o aniversário da Neia. E ele ria, e ele ria. Quando meu marido não queria uma coisa, ele falava não. Quando ele falava: vou pensar, eu tinha esperança. E aí ele falou com tanta alegria, aí ele falou rindo. Então, que eu pude entender que ele realmente tinha tomado uma decisão, e essa decisão ele iria fazer no meu aniversário, que era para ser. E ele iria se batizar para fazer uma surpresa no meu aniversário, que seria em setembro. Ele não pôde fazer isso. Só que quando a decisão estava tomada no coração dele, porque Deus ele vê além, ele não vê como a gente vê, Deus vê lá na frente, a gente vê o aqui e agora. E aí Deus sabia que talvez ele não iria cumprir. Então, naquele momento que ele estava preparado, pronto, que aceitou o Senhor de todo o coração, que era só formalizar. Aceitado, ele já tinha aceitado, né, gente? Ele já vivia como um cristão, né? Tanto dentro de casa quanto fora. Então, quando aconteceu isso, Deus, ele recolheu meu marido. E aí, o que me deixou... Eu não tive depressão, quando ele faleceu, eu tive muito medo, porque eu já tive depressão na vida. E assim, o que me confortava era: Deus, o Senhor recolheu, prefiro ter o meu marido salvo. Por que eu digo que ele salvo? Porque no momento que a pessoa aceita o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele, que eu sei que ele aceitou, quando Jesus voltar, ele vai se encontrar com o Senhor. Agora, quando a pessoa não aceita Deus como Senhor e Salvador, e ele morreu ali sem aceitar, não tô falando que essa pessoa não vai ser salva, mas a palavra do Senhor é clara. Se você me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo, você e a sua casa. Então tenho certeza que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. E ele vai para o céu, ele vai para o encontro do Senhor nos ares, porque ele aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Só não deu tempo de formalizar publicamente a cerimônia do batismo. E aí, gente, o que me confortou mesmo, de dar paz no meu coração, foi: Deus, eu prefiro ter o meu marido salvo, porque eu sei que ele vai ser salvo, longe de mim, do que ter ele perto de mim, perdido. Eu dizia muitas vezes assim: eu recebi um consolo tão grande de Deus, tão grande, uma paz tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E assim, até hoje isso me conforta, sabe? Isso me conforta. E todos os dias eu falo pra vocês:
O Senhor me sustentou até aqui. Eu nunca me senti sozinha desde que ele se foi. Eu nunca me senti sozinha, porque o Senhor esteve comigo, me levantando e me sustentando até hoje. Eu sou grata a Deus e dou a Ele toda a honra, toda a glória. E eu disse a Ele que eu diria para todo mundo, para todas as pessoas, quem é o Deus que esteve comigo o tempo todo. E eu gostaria de dizer para você, eu não sei se você já aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, mas se você não aceitou ainda, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Me desculpa, eu me emocionei aqui. Mas falar desse Deus não tem como não emocionar, porque eu sei o que eu vivo todos os dias com Ele. Eu vivo milagres atrás de milagres. Por quê? Porque foi um momento de dor. Esse momento do meu luto foi um momento de aproximação com Deus, de consagração, de comunhão com Deus. Então aí o Senhor me transformou, Ele permitiu uma dor, tirou alguém que eu amava de perto de mim. Doeu tanto, gente, doeu tanto. Mas para me aproximar mais dele. Eu não entendo a forma que o Senhor trabalha, mas todo tempo ele esteve comigo e muitas vezes eu senti Jesus me abraçando. Muitas vezes eu senti Jesus me abraçando e eu nunca me senti sozinha. Então, o que eu falo para você, se você não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, quero te dizer que Ele está voltando. Aceita Ele, conversa com Ele como se fosse o seu amigo. Ele te ama, Ele morreu lá na cruz para te dar o direito da salvação. A sua coroa já está preparada, já está pronta para você. Você é filho de Deus, você é a imagem e a semelhança dEle. Aceita Jesus hoje, toma hoje essa decisão. Meu irmão ou minha irmã que está assistindo, toma a decisão hoje de entregar a sua vida a Cristo. E se você tiver algum vício, algum pecado que você adora, vai do jeito que você está. Não espera ter uma vida limpa, não. Que nós somos pecadores, nossa vida nunca vai ser limpa. É limpa completamente, branco como a neve. Porque só Jesus pode nos purificar de todo pecado. Mas entrega a sua vida ao Senhor. Lá no Salmo 37, versículo 5, ele fala assim: entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Vai hoje do jeito que você tá para Jesus. Aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o meu desejo para você, que o Espírito Santo toque no seu coração para que você tome a melhor decisão da sua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir para você transbordar na vida de alguém, compartilhando esse vídeo com outra pessoa. Eu gostaria que você compartilhasse com alguém que você ama, com uma, duas, três ou mais pessoas. E eu deixo meu abraço para você. Um beijo, tudo de bom.